Valendo. E aí, pessoal, tudo bem? Legal ver vocês aqui. Acho que tem um grupo bem legal aí de pessoas que treinam com a gente há muito tempo. Ó, pessoal que eu conheço demais da conta. Eu acho que você atrai essa galera, né? É, é o pessoal da resenha, assim. É, eu fico muito feliz, Matheus, você se dispor a fazer essa conversa com a gente. O Muito Além do Treinamento é um projeto que a gente criou há algum tempo. Você já participou de uma primeira edição, hoje vai ser a segunda edição, né? E Não, bom pra caramba, é legal. é, nesse momento de quarentena, eu acho muito bom a gente se ver e a gente poder falar e poder discutir sobre qualquer assunto que seja do interesse, né, do grupo. Então, acho que nunca fez tanto sentido Muito Além do Treinamento quanto agora, assim. Eu estou muito feliz que tem dado certo, assim como as aulas ao vivo. Você está sabendo das aulas ao vivo, Matheus? Que a gente Não, que está aulas são essas? É que o Felipe puxa pela internet? o Ah, Sidney, tô, já tô sabendo. toda a nossa Já equipe tô de sabendo que o treinadores. pessoal tá arrebentando nas aulas. Tá sucesso. E aí, quando a gente chamou o Matheus para conversar, a primeira coisa quando a gente pensa no Matheus é o que, gente? Lesão, né? Lesão. Como que ele resolve nossos problemas com lesão? E aí, numa conversa que eu tive com ele ontem, eu falei: vamos tentar mudar um pouco o tema e tentar fazer algo mais direcionado para o que a gente está vivendo agora, que é a importância da manutenção da atividade física e do exercício físico nesse período de isolamento social, não só para prevenção de lesão, mas como também um retorno a uma boa performance. Não vou falar alta performance, que somos todos atletas amadores, né? Mas assim, se você pensa em correr uma maratona ainda esse ano, no segundo semestre, ou se você pensa em correr uma maratona no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que esse período de quarentena não pode ser desperdiçado, né? Podemos falar assim, né, Matheus? Acho que você vai falar um pouco sobre isso. Apresentar o Matheus, eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas é importante para quem vai ver no YouTube. O Matheus é um proprietário, diretor da Fibra Fisioterapia, uma parceira da Vega Race já há uns bem 6 anos, podemos falar assim, Matheus? 6 anos de fibra já. E é um fisioterapeuta que a gente tem muito respeito e que a gente tem bons resultados para todo atleta que a gente encaminha. Ele retoma, volta com um atleta novinho em folha e pronto para treinar pesado e forte, né, Matheus? Bom, você quer falar alguma coisa para começar? Deixa eu falar do formato rapidinho. Não, na verdade é porque todo mundo aqui já é de casa, todo mundo já me conhece, é lá o Tico com Danilinha, a Bela. A maioria, essa ideia que a gente deu de estar um pouco sobre lesão é porque pegar um assunto um pouco mais recente, que é essa questão do Covid, e a gente trazer essa importância, até mesmo para a sanidade mental, que as pessoas precisam de fazer atividade física, e aí fica muito mais um bate-papo. Então, todo mundo que tiver alguma dúvida, algum posicionamento, algum questionamento, gente, vamos sentar e vamos conversar. O Rodrigão, que está aí, que é médico, psiquiatra, pode dar super força para a gente sobre isso. Né? Legal. O formato do Muito Além do Treinamento é sempre assim: eu faço uma sequência de perguntas para o Matheus, em que ele responde, e em seguida a gente abre para a participação do público participar. Mas como a gente não tem muita. O grupo não é muito grande, fica à vontade de interromper, complementar a pergunta. Eu realmente queria que todos participassem, todos sem exceção. Então, pensa aí numa pergunta que vocês podem fazer dentro desse tema de atividade física nesse período de isolamento, como um processo de manutenção e prevenção de lesão. Tá legal? Vou começar com as minhas perguntas aqui. Matheus, essa é uma pergunta que eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir a sua também. Por que a gente perde o condicionamento físico? E aí a gente pode falar de capacidade aeróbica e também de capacidade muscular, né, de força, quando a gente para de treinar. E por que nós, atletas amadores, pessoas fisicamente ativas, a gente percebe
Eu falo isso por mim. A gente percebe uma perda maior do que o sedentário, na verdade, que talvez nem tenha contato com o seu próprio corpo há muito tempo, né? No aspecto de prestar atenção no seu condicionamento físico. Né? Por que a gente perde condicionamento físico e por que a gente percebe que a gente perde mais comparado com quem não pratica atividade física? Essa relação de atividade física é uma relação treinável. Então, quando a gente pensa sobre corredores, a gente está pensando sobre força de resistência, que é a manutenção da força ao longo do tempo, e a capacidade cardiorrespiratória. E à medida que vocês vão aumentando a carga de trabalho do atleta, o atleta vai tendo adaptações fisiológicas que levam ele um pouco além do que ele ia anteriormente. Então, a gente vai tendo sempre um aumento, uma melhora da nossa capacidade. A partir do momento que a gente entra no processo de não fazer mais aquilo, é uma lei que a gente fala na fisiologia, que é a lei do uso e desuso. A partir do momento que você não utiliza mais aquela fisiologia, aquele meio de substrato energético, seu corpo tende a voltar para o estado de origem dele. Eu sempre dou uma analogia que é o seguinte: imagina você ter uma casa com 100 quartos. Se você tiver uma pessoa para cada quarto, faz sentido você ter a lâmpada acesa em cada quarto. Agora, se você tiver só uma pessoa morando nesse apartamento sem quartos, não faz sentido, você vai gastar muita energia. Então, o seu corpo tende a sempre desligar essa lâmpadazinha, sempre voltar para esse estado de origem dele, onde o consumo energético dele é o mínimo possível. A gente tem que lembrar que a gente vem de um processo evolutivo de coletor, que a gente comia, ia para a caverna dormir e a gente não sabia quanto a gente ia comer novamente. Então, nosso corpo ele é adaptado para fazer um consumo consciente de energia. Ele não pode gastar mais do que ele consome. Uhum. Entendeu? Uhum. Esse é o processo natural dele de ser econômico, né? E armazenar gordura, por exemplo, né? Fonte de energia. Essa percepção de perda maior em atletas amadores, ela se dá muito mais pelo aspecto pessoal. Ele já vem com um pace pré-estipulado que ele fazia, ou uma distância que ele fazia, e quando a gente entra num ciclo de treinamento, a gente tem que voltar e retreinar esse sistema metabólico. E ele quer voltar fazendo o que ele fazia antigamente. E o problema é que ele tem que dar um tempo, um pouquinho, para esse sistema dele voltar. É uma questão muito mais perceptual de você querer voltar fazendo o que você estava fazendo do que uma relação de perda maior fisiológica. Muito pelo contrário. Quem tem histórico esportivo, ela tende a ter uma perda igual uma pessoa sedentária, mas o retorno à parte treinável é mais rápido. Uhum. Isso, inclusive, tem estudos, né, Matheus, que comprovam isso. Sim. Na verdade, essas relações fisiológicas, nosso corpo ele vai guardar alguns mecanismos, uma memória de um mecanismo. Então, tanto é que as pessoas que tendem a ter histórico esportivo mais vasto, elas tendem a ter performances esportivas melhores, justamente por conta dessas memórias fisiológicas que o corpo guarda. Uhum. E isso é uma queixa que a gente escuta muito dos nossos atletas, assim, ele para 2 semanas, até por um compromisso pessoal, né? Nem falando da quarentena, do Covid, mas por um motivo, né, por causa de férias. E aí, quando ele volta, ele fala, nossa, parece que eu nunca treinei na vida, parece que meu corpo voltou a ser sedentário. Mas, na verdade, a gente baixa a tecla que o retorno vai ser muito mais rápido que se ele tivesse sedentário nos últimos tempos, né? Exatamente. Legal. A segunda pergunta que eu preparei é quais as capacidades físicas são afetadas primeiro quando a gente deixa de treinar, Matheus? Na sua opinião, o que a gente perde de cara? Tem alguma... Então vamos pensar o seguinte, Yuri. Quando a gente pensa em corredor, a primeira coisa que a gente pensa é em capacidade cardiorrespiratória. E aí todo mundo vai lembrar de VO2. Meu VO2 máximo é tanto. E às vezes não sabe o que representa esse VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade de captar, transportar e absorver oxigênio. Então, quanto mais treinada a pessoa, melhor essa capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio. Outra coisa que o atleta, aí é uma coisa que a gente vê, não é nem só a questão do VO2, da capacidade cardiorrespiratória, mas a questão de qualidade da massa muscular, da quantidade de massa muscular. Quando eu penso em corredor, eu penso em força de resistência. Então, vou pegar dois extremos aqui.
Quando eu penso em halterofilista, aquele cara fortão que carrega uma repetição só, o peso máximo, eu estou falando de força máxima ou força explosiva. Quando eu penso em um atleta que corre 42 km a 23 km por hora, na média, esse cara ele tem que conseguir fazer a mesma quantidade de força do primeiro quilômetro até o quilômetro 42. Então, a gente está falando sobre força de resistência. E aí, são os dois parâmetros mais importantes que o atleta que faz endurance, corrida, etc., tende a perder. É a força de resistência e o VO2. O VO2, menos do que a força de resistência. Às vezes, o atleta, quando ele vai voltar, ele sente muito mais uma dificuldade muscular do que uma dificuldade respiratória. Uhum. Isso é muito comum, né, pessoal? Balança a cabeça aí quem concorda. É verdade. Eu acho o muscular sempre um pouco atrasado. Não sei se vocês corredores pensam, a gente sempre está um pouco atrás na capacidade muscular, talvez porque eu acho que a maioria dos corredores não gosta muito de trabalhar a parte muscular, né? Quando eu acho que... Fisiologicamente falando, Yuri, se você for parar para pensar que a cada 3 semanas você tem uma adaptação do seu sistema respiratório e a cada 3 meses você tem uma adaptação do seu sistema muscular, significa que sempre o seu sistema muscular vai estar atrás do seu sistema respiratório. E o parâmetro de evolução do atleta amador, ele é o cardiorrespiratório. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: não adianta você ter um motor potente com a carcaça fraquinha. E geralmente as pessoas que fazem corrida estão fugindo de academia, porque elas acham que uma se opõe à outra. E aí, quando a gente consegue mostrar para eles a importância do treinamento, menos a Jana, ela vai lançar a mão, tanto que eu falo na cabeça dela. Mas quando a gente consegue mostrar para ele que quando ele faz um treinamento de força, ele tem melhora dos parâmetros dele de corrida, o cara se vê, ele se sente mais apto a fazer aquela atividade física. Então, por quê, né? Que foi? Parou? Por quê? Por que eles estão fazendo? E uma coisa que eu gosto de falar também sempre para os meus atletas, eu penso sempre longo prazo, né? A gente não está treinando nenhuma pessoa um pico de performance extremo numa Olimpíadas em que a gente pode desgastar toda a saúde daquela pessoa, porque atleta de alto nível não quer dizer saúde, muito pelo contrário, né? O que a gente tem, nós temos atletas que querem ter um envelhecimento saudável, querem ter uma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, com pequenos picos de performance para objetivos como maratona, ultramaratona, meia maratona, enfim. E eu vejo o reforço muscular e o trabalho muscular muito importante também para essa questão do envelhecimento a longo prazo. Sei que ninguém quer envelhecer, né? Mas a maioria dos atletas da BH estão acima de 30 anos e precisa fazer a manutenção dessa musculatura para as atividades diárias, né, Matheus? Você reforça essa medida? Então, vamos trabalhar com dados, então, para o pessoal entender. Pensa que o acúmulo de massa muscular é como se fosse uma poupança. Homens, até por volta de 36, 38 anos, eles vão ter acúmulo de massa muscular, que é onde tem um aumento de secreção de testosterona. Depois de 38 em diante, ele tem uma curva descendente para a perda de massa muscular. Se esse cara não faz uma atividade muscular igual reforço muscular para evitar essa perda, não é que ele vai ganhar massa muscular, é que essa perda ela vai ficar menos acentuada. E mulheres ali por volta de 50 anos, ali por volta da menopausa. Então, a atividade muscular, o reforço muscular, ela não vem nem só como prevenção para a lesão, mas como uma estratégia de envelhecimento saudável. Já tem alguns estudos corroborando densidade muscular com acamamento, ou seja, pacientes que chegam ali por volta de 80 a 85 anos, com uma concentração de massa muscular pequena, tem um risco maior de ir para a cama, ficar acamado, perder mobilidade. E aí, quando a gente pensa hoje em dia que a média populacional está aumentando, as mulheres estão vivendo 80, 90 anos, ninguém quer passar 10 anos em cima de uma cama. Então, o reforço muscular, o trabalho de força, ele é extremamente importante para o planejamento de envelhecimento. Só que aí, Yuri, pegando o gancho que você falou no início, eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas perderam um pouquinho a essência porque elas correm. Elas querem ter desempenho esportivo similar a atletas de ponta,
só que elas esquecem que elas não se dedicam e não são atletas de ponta. E eu acho que vem muito em detrimento as lesões, os casos mais sérios, vem muito quando o atleta não tem bom senso. Uhum. Isso acontece demais mesmo. E o que acontece também é o atleta, ele começa às vezes na BH Race querendo sair de um sedentarismo, e aí a gente dá todo o suporte, de repente esse cara se sente um super-homem e fala, quero correr maratona mês que vem. Então também tem tudo isso, né? O que o corpo, eu acho que o corpo é a coisa mais palpável de uma mudança, né? Em todos os aspectos, assim. Quando a gente fala, eu me sinto forte, quando você faz reforço muscular e se sente forte, você sente mesmo o corpo mais forte, né? Então isso faz o cara se sentir mesmo um super-homem. Ele acha que ele tá muito bem, que ele consegue feitos incríveis, né? E já que é palpável, mas aí cabe nós, profissionais da saúde e da qualidade de vida e do treinamento esportivo, mostrar para ele que existe um envelhecimento na questão, existe a questão genética, existe várias coisas. Eu acho que eu falei no último, muito além do treinamento, da experiência com você, né, Matheus, que eu fui correr a Maratona do Rio, com minha filha nascida com 3 meses de idade. Eu me preparei 4 meses para a Maratona do Rio, não era minha primeira maratona, já tinha corrido mais maratonas, mas eu quis homenagear um atleta da BH Race que faleceu, que era da Fiat, e eu fui correr essa maratona, e foi sofrido, eu não estava dormindo nada. E aí quando eu fui contar para o Matheus falou assim, Yuri, mas se eu ver nesse seu corpo aí, você não nasceu para maratona muito não, né? Não adianta você ficar querendo correr muito rápido maratona, não, que com esse seu corpo, porque tem tudo isso mesmo. Não estou falando, as pessoas conseguem correr maratona, mas a performance está muito relacionada às características genéticas, né? Um cara de 86 quilos, que é a minha característica, é muito peso para 42 quilômetros, comparado com o Felipe, por exemplo, que está aí nos acompanhando, que deve medir 1,60 m. Yuri, quando você pensa em biomecânica, você tem que pensar na forma preventiva, na parte antropométrica e na parte de performance. Vou pegar só a parte de antropométrica. Quando a gente pensa em basquete, a primeira característica que a gente pensa é o atleta alto. Quando a gente pensa em natação, o primeiro atleta que a gente pensa é o cara com tronco muito largo. E quando a gente pensa em atletas de corrida de alta distância, a gente sempre vai pensar num cara magrinho, que vai pesar no máximo 50 quilos, de 1,75 m, é o cara alto. E aí você começa a ver que são limitantes biomecânicos. Não é que a pessoa não seja dedicada. É porque, igual eu falei com você, você é um cara extremamente alto. Você é acima da média populacional. E aí você quer correr igual o Felipe. O Felipe é um cara levinho que vai conseguir dar uma passada enorme de velocidade o tempo todo. Eu fiz uma coisa muito bacana, Yuri, quando eu fui sair para minha cirurgia, eu pedi para todo mundo um livro, e a Nagai, que está aqui, ela me deu 2 livros sensacionais. Um é do Bolt, que ele fala Eu Sou a Lenda, o nome do livro é esse. E o Bolt, ele conta as dificuldades dele no reforço muscular, conta as dificuldades dele com lesão e conta as dificuldades que ele teve como atleta. Eu acho que todo mundo vê o Bolt, assim, expectativa, fala assim, nossa, o cara é assim bom. Na verdade, não é bom. Na verdade, é muita ralação. Então, assim, você ficando em quarentena aí, sugiro para vocês lerem esse livro do Bolt, cara. É muito legal. Legal. É importante a gente frisar que o fato de você ser alto, magro, um pouco acima do peso, não tira a possibilidade de você correr uma maratona. É só a gente está falando de performance, né? Existe um limite na performance, né, Matheus? É comparativo. Não tem como, igual eu sempre falo, o esporte é individual. Não tem como você fazer uma comparação com outros atletas que não tenham o mesmo biótipo seu e nem a mesma socialmente não está encaixado no mesmo local. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu e o Felipe, eu sou um cara de 1,80 m, que meu peso normal, eu magro, eu estou pesando 82 quilos. O Felipe já está pesando 7,7, 7,5. Ele mandou aqui. O Felipe mandou aqui 1,79 m, 75 quilos. Então, o Felipe é magrelo, o Felipe é magro. Então, se eu tivesse na mesma condição do Felipe, treinando muito bem com o Felipe,
eu não conseguiria fazer os mesmos tempos que o Felipe. Eu poderia ser o melhor que eu pudesse ser, mas eu não consigo ser melhor que uma pessoa que tem mecânicas melhores. É como se ele tivesse sempre em vantagem em relação a mim. Né? E aí, levando em consideração isso em relação de estresse, trabalho, sono, alimentação, trabalho, muita coisa envolvida quando a gente fala sobre performance. Exatamente. Só fazer um comentário. Opa, pode falar, Mish. Não, acho que você trouxe uma coisa aí que é muito importante, Matheus, que é a questão da gente não ficar se comparando com outras pessoas, né? Em função justamente de todas essas características pessoais que cada um tem, que vão determinar o desempenho dela, para além do investimento de tempo, de energia, da dedicação para aquele esporte, né? Ô, Misha, isso é muito importante, porque assim, a gente tem que aprender a valorizar as nossas vitórias pessoais e não em comparação com os outros. Aí já teve época de a pessoa falou assim, não, eu completei 42 quilômetros, mas eu não fui no tempo que eu queria, o fulano foi melhor do que eu. Aí eu virar e falar assim, tudo bem, quantas pessoas na sua faixa etária que você conhece que fizeram 42? A conversa já começa por aí. Segunda coisa é o seguinte, qual que foi o seu esforço para isso? Você deu o seu melhor? Se você deu o seu melhor, você tem que estar extremamente satisfeito. Ano que vem você tenta melhor, mas a comparação tem que ser sempre individual, nunca pode ser com o outro atleta. E nesse período de rede social, né, e isso é muito comum, né, essa comparação. Falando da minha experiência pessoal, que eu contei sobre a Maratona do Rio, a minha decepção foi com o meu tempo. E olha que eu sou um treinador, né, então eu propus um tempo que estava muito difícil para mim diante daquelas condições todas. E aí veio a frustração, quando na verdade eu acho que não deveria existir essa frustração, já que completei a prova. Foi um processo, foi um período de vida completamente saudável, né? O período da preparação, enfim. Então, acho legal a gente trazer mesmo essas questões. Bom, a outra pergunta... Matheus, rapidão, só pegando um gancho aí. E eu acho legal uma coisa da BH Race, que não existe muito essa competição interna, né, entre atletas, treinadores. A gente é muito dessa linha mesmo, cada um no seu, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua individualidade biológica. Então, a BH Race é uma assessoria que a gente não cobra isso tanto e não tem essa cobrança interna também entre os atletas. Então, é uma coisa que é bem sadio aqui dentro da BH Race hoje. Isso a gente tenta não promover de forma alguma, né? Sempre pensando na individualidade, que é uma das características mais importantes na metodologia da BH Race, a individualidade do treinamento. Bom, a outra pergunta o que causa aquela dor muscular quando fazemos algum exercício que não estamos acostumados? Essa pergunta também eu gostaria, eu sei a resposta, mas quero ouvir a sua. O que está acontecendo muito agora, Matheus, é que pessoas que estão mudando os exercícios. Então, eu tenho vários atletas que estão fazendo, em vez de correr na rua, eles estão fazendo treino de escada ou treino de corda, e eu estou passando diferentes exercícios de reforço muscular e muita queixa de dor, sabe? De dor que a gente chama dor... Muscular tardia. Que vem até 48 horas, né, depois. Pode falar. A dor muscular tardia, ela vem por conta de um processo inflamatório que acontece na musculatura, por conta das microlesões que acontecem durante o treinamento, né? Isso é mais que esperado, isso mostra uma efetividade do treinamento, porque se a gente não tiver essas microlesões, a gente não tem um processo adaptativo secundário. Então, isso é muito interessante acontecer. E as pessoas elas estão relatando esse desconforto agora, porque a proposta hoje de exercício e de rotina é completamente diferente. Então, é esperado, sim, que eles sintam de uma forma diferente o que eles já vinham fazendo. Então, vou dar um exemplo. Quando você pensa lá, treino de escada, treino de corda, a gente está dando um viés muito mais para o treino cardiorrespiratório. Mas quando a gente faz essa comparação desses dois exercícios com a corrida, você vai ver que a predominância desses dois exercícios é a panturrilha. Aí a pessoa fala assim, nossa, minha panturrilha está destruída. Eu fiquei pulando corda ou subindo escada. É justamente por conta dessa especificidade. E à medida que a gente vai alternando o estímulo, as musculaturas que sofrem influência sobre isso são outras. E aí essa dor muscular vem em outras musculaturas também.
Importante, não tome anti-inflamatório por conta disso. Porque o processo adaptativo se dá através do processo inflamatório. Se vocês tomam um anti-inflamatório para tirar essa dor muscular tardia, vocês jogaram por água abaixo todo o treinamento. Nosso corpo já produz, né, Matheus? Não, falei que nosso corpo já produz esse anti-inflamatório. Sim. Eu ia falar uma coisa e me perdi agora com o comentário. Eu queria até fazer uma pesquisa. Eu estou tendo Felipe, não sei se você pode me falar, e os atletas que estão aqui presentes, eu estou tendo uma incidência de torcicolo. Eu estou com 3 atletas questionando de torcicolo que não tem... 2 deles nem estão fazendo reforço muscular, 2 moram nos Estados Unidos e treinam normal, estão treinando normal em esteira em casa. E uma atleta de João Molevade, que está com dor muscular, que está com dor no torcicolo, está com dor no pescoço, que também não tem a ver com os exercícios, mas eu estou achando que é da tensão do momento mesmo, né? A tensão social que está rolando em todos os aspectos. E também... Você está coberto de razão, Yuri. Na verdade, são 2 fatores. A pessoa vai permanecer mais tempo deitada, por mais que ela tenha um home office ali, ela permanece mais tempo deitada, toda hora tem uma sonequinha ali. E a segunda é esse momento de tensão social. Tem algumas pessoas que encaram isso com uma leveza maior. Tem algumas pessoas que são mais tensas mesmo. E não é só torcicolo não, Yuri. A quantidade de gente aumentou muito. Porque essas dores crônicas, elas têm um fundo psicológico muito grande, cara. Ô, Matheus, só repete porque ele picou. A quantidade de pessoas o quê? A última frase. A quantidade de pessoas com dores na lombar também aumentou. Porque dor lombar... A quantidade de pessoas com dor na lombar. É isso que você falou. Entendi. Engraçado. Ficou... Eu tive, Yuri, só aproveitando, eu tive 2 atletas reclamando, mulheres, um homem e uma mulher. Ele falou que começou a fazer algumas coisas do dia a dia de casa, limpar, cozinhar, lavar, e ele não estava acostumado. Então, sei lá, se alguns que não está acostumado a fazer, né? Às vezes fica muito tanque e tal, às vezes pode ficar sentindo algum desconforto. Alguém aí tá com alguma dor muscular de lombar ou torcicolo? Tá, Mish? De quê? Aonde? Lombar? Lombar. A minha lombar já é meio chatinha, sabe? Mas acho que esses dias ela tá um pouquinho mais acentuada, assim. Você tá passando mais tempo sentada do que o comum na sua rotina normal? Com certeza. Eu acho que está tendo uma série de adaptações mesmo, né? Nas atividades de todo mundo, né? Eu também estou sentindo bem mais dor do que sim no pescoço. Não cheguei a ter torcicolo, não, mas muita dor aqui. Mas eu acho que pode ser muito em função também da postura, porque eu não estou correndo, mas estou pedalando. Na bicicleta você fica um pouco mais aqui assim, segurando, né? Essa bicicleta de spinning. Então acho que dá uma tensionada aqui, que é uma coisa que a corrida, pelo menos para mim, não tem, né? Não trazia, né? Yuri. Fala, Flávio. Tem outra questão também, que é assim, tem muita galera que está fazendo home office, mas não tinha uma estrutura em casa para o home office. Então a cadeira não é a ideal e a pessoa passa o dia inteiro naquela cadeira que às vezes é da mesa de jantar. Então a postura está totalmente diferente do que estava do lado dentro do escritório, por exemplo. Nossa, Flávio, eu acho que isso faz muito sentido. Porque, e a gente não demora... Eu falo porque eu trabalho de home office já desde quando eu vim para a Austrália. E aí você vai e compra uma mesinha, aí você passa 6 horas trabalhando ali e você não percebe o desconforto mesmo do seu computador mais baixo, né? Agora eu estou numa onda de tentar trabalhar em pé. Eu li uns artigos de trabalho em pé e aqui na Austrália tem uma galera que já vende em supermercados e lojas de imóveis mesas que se aumenta o tamanho, abaixa, sabe? Aí eu não tive dinheiro para comprar essa mesa não, mas eu trabalhando na bancada da cozinha, em pé.
É legal, eu recomendo, Mish, a lombar, eu acho que pode ajudar, não sei, Matheus pode falar melhor que você... Não, ergonomia não é minha área, mas o que vocês estão falando tudo para mim faz sentido, sabe? A gente não estava preparado para esse trabalho em casa, por conta de ergonomia de trabalho mesmo, e a gente também está passando um momento muito tenso. Eu acho que junta tudo, galera. Mas eu acho que o caminho que vocês estão fazendo de vocês fazerem atividade física, liberar endorfina, é isso mesmo. Uhum. Bom, Matheus, a gente pode usar, é a próxima pergunta que eu preparei aqui, esse período para a gente, principalmente para corredores ou triatletas da BH Race, que tem, por exemplo, eu tenho um triatleta que vai fazer o Ironman no final do ano. Eu estou tentando fazer um período agora de base com ele, com muito reforço muscular e muito fortalecimento do corpo, para ele encarar o treinamento duro que vem à frente, né? Você acha válido a gente usar esse momento para fazer muito exercício de prevenção e fortalecimento do corpo, para prevenção de lesão, para o futuro treino de outras modalidades? Você entendeu a pergunta? Acho que eu fui. Ô, Yuri, entendi. Assim, vamos tentar ver o copo meio cheio, né? Já que a gente está nessa época de que todo mundo tem que ficar em casa, a maioria dos atletas aqui, eles emendavam um ciclo de treinamento no outro. Eles não tinham tempo de se preparar. Terminava 2019, já começava 2020, cheio de planos, cheio de prova, cheio de coisa. E era uma coisa que eu bati na tecla. Eu bati muito na tecla com o Ellerson, com a Jana, com os meus pacientes. Eu falava assim, vocês precisam de tempo para se preparar. Se vocês não se prepararem para correr, vocês vão sempre se lesionar. E aí o que acontece é o seguinte, nesse tempo agora que eles estão parados, a gente não pode ver essa terra arrasada, não. Mas eu perdi minha periodização, eu perdi meu primeiro semestre. Cara, utiliza esse primeiro semestre agora, esse tempo que vocês têm parado, para fazer justamente esse reforço para evitar essas futuras lesões. Então, a questão é que quando vocês, se vocês pararem agora de treinar, não quero fazer, depois eu volto, não vai adiantar. Pode falar, Jana? Você falou uma coisa muito interessante agora, assim, que eu estou até observando nessa quarentena, em reflexões da quarentena, né, gente? Que eu optei, né, assim, junto com o Felipe, de não correr mesmo, não correr na rua, né, desde o início, tal, desde que eu voltei, tem 15 dias de uma viagem exterior, e aí eu tinha que ficar aqui em reclusão, e eu optei realmente para não correr na rua, não. A corrida estática eu tenho tentado fazer, mas não é muito minha praia, não, que eu gosto de movimento. Mas eu tenho observado isso mesmo, que essa pausa tem sido fundamental, inclusive, para eu perceber de novo o meu corpo e as fragilidades dele em relação à corrida. Como eu estou fazendo outros estímulos, isso está me permitindo observar como que a minha musculatura reage a esses outros estímulos e, com certeza, está me deixando mais apurada na relação com, né, as minhas dores, as minhas lesões, aquelas coisas que já são um pouco mais crônicas e recorrentes da corrida. Então, está sendo muito legal também poder explorar isso um pouco, e isso só está acontecendo porque eu fui obrigada a parar de correr. Porque senão eu já ia de novo entrar, né, na pilha e não ia ter essa observação, inclusive, que é o que eu acredito que cause muitas das minhas lesões. Uhum. Essa questão de eu mesma não, às vezes, parar para observar tanto ou não respeitar os sinais do corpo em tempo, né? De acontecer uma lesão. Ô, Jana, e você sabe que esse caminho é de mão dupla também? Nós, treinadores, estamos aprendendo a ter esse tempo, porque o que acontecia na BH Race chegava uma pessoa e falava, eu quero começar a correr. O meu sonho é falar com ela assim, ok, vamos ficar só 2 meses fazendo um trabalho de reforço muscular em casa, preparar esse corpo legal para a gente começar com os treinos mais intensos. Então, a gente pela primeira vez está tendo esse tempo e aí a gente está tendo discussões técnicas semanalmente como individualizar esse momento de preparação base para um atleta que vai alcançar objetivos mais à frente, né? Então, está sendo um aprendizado para todo mundo aí na história também, de discussões, de debate entre os treinadores, né? Muito legal. Eu acho que um copo meio cheio é um período que todo atleta deveria passar para ter um rendimento melhor. E rendimento não pensa só em tempo, pensa também em questão lesiva também.
Então, eu acho que é uma fase que vocês estão ficando obrigados a fazer isso, mas é de suma importância. Legal. Vamos, acho que já estou acabando minhas perguntas aqui. Matheus, existe algum exercício que você recomenda especificamente? Isso é um papo bem de ganhar audiência, né? Simplificar para que todo mundo se interesse. Mas, assim, existe um exercício específico que você acha que é o seu querido em relação à prevenção de lesão? Que se você pudesse escolher um exercício para que todo mundo fizesse, corredor, pensando em corredor, na quarentena, qual que seria? Vamos pôr 3 exercícios que você gosta, que você acha importante para todo corredor. 3 exercícios? Beleza. Glúteo máximo, tá? Sempre unilateral, tá? Nunca bilateral. Então, agachamento, se for unilateral, ok. Glúteo Ih, falhou. Peraí. Matheus. Que é... Oi, tá escutando? Não, agora está. Agora tá. Volta tudo, que tá todo mundo interessado. Então volta lá. Glúteo máximo, eu acho sempre unilateral. Glúteo médio, que é a musculatura que estabiliza a articulação do joelho, e a articulação do joelho é sempre a mais lesada em relação a corredor. E hoje em dia o que os artigos mostram pra gente é uma musculatura que talvez vocês até tenham desconhecimento, que é o core do pé. Todo mundo fala de core, musculatura do tronco, do bumbum, do quadril, mas hoje em dia tem um conceito do foot core, que é a musculatura estabilizatória do pé. Porque a partir da estabilização do pé, a gente tem estabilização do joelho e do quadril. Então, para mim, é 3. Glúteo máximo, glúteo médio e foot core. A gente tem discutido isso nas nossas reuniões técnicas, e o Felipe sabe disso, o Sidney está aí também, mas eu queria te pedir um favor, Matheus. Vamos depois produzir um conteúdo para a gente divulgar no blog da BH Race sobre o Foot Core. Eu acho que seria legal os atletas terem acesso a isso e tal, porque às vezes a gente conversa entre os treinadores, mas eu acho legal os atletas ficarem por dentro, o que passa por trás. O trabalho de glúteo máximo, glúteo médio, é um trabalho que a gente já realiza com os nossos atletas individualmente e direcione muitos treinos para isso. O Futipé é uma novidade que eu acho que você podia dar uma aula para a gente depois, num texto, no blog. Maior prazer. A maioria das pessoas aqui já foram meus pacientes, então eles sabem tanto que eu pego no pé deles por conta de glúteo máximo, glúteo médio, e aí acaba entrando na rotina deles naturalmente essa musculatura. A do pé é uma novidade, a gente faz o texto sim, com o maior prazer. A Mish está falando assim, vai rolar uma demonstração dos exercícios no final? Posso mostrar sem problema nenhum. Legal. Vamos deixar para o final, então, que a gente tem tempo ainda para responder perguntas. Tem algum exercício que você não recomenda nesse período? Acho que... Tem. Na verdade, tem. Tem alguns exercícios que têm um grau de complexidade de execução maior, sabe? E algumas pessoas não se sentem confortáveis ou ainda não têm qualidade motora suficiente para executar de uma forma sadia aquela movimentação. Então, a minha dica é, se o atleta ficou desconfortável executando o exercício, não faça. Busque uma orientação com o treinador, peça outra sugestão, etc., que é a melhor forma que tem. Uhum. Ótimo. Acabaram as minhas perguntas aqui, agora a gente está entrando no momento que são perguntas abertas. Quem tem perguntas? Vai, Flávio, já levantou o dedo? Boa noite a todo mundo aí. Fala, Matheus. Fala, Flávio. Essa corrida estacionária, ela tem algum perigo maior do que correr na rua, de lesionar? Sabe, porque ela é legal, tá salvando a pátria, porque dentro de casa é o que dá para fazer, mas eu tô com muito medo, sabe, de ter alguma lesão, porque eu acho que a gente fica fazendo aquele mesmo movimento o tempo inteiro ali. Tudo bem que a corrida é isso também, mas como você tá parado, como é que... né? É perigoso, não é? Enfim, é isso. Na verdade, Flávio, o que você está estranhando
é que a corrida estacionária, ela recruta grupos musculares diferentes da corrida rua normal. Ela depende mais de uma panturrilha, ela depende mais do quadríceps, ela não é tão fluida igual a corrida de rua. Mas em risco lesivo, não tem nenhum estudo que comprove risco aumentado, seja de corrida estacionária ou corrida de rua. Possivelmente deve ser a mesma proporção. Eu acho que essa questão, Flávio, é interessante fazer essa atividade física pelo seguinte: tem um estudo muito legal que eles compararam o cérebro de pessoas usuárias químicas, dependentes químicas, e pessoas que fazem atividades com liberação de endorfina, corrida. O padrão cerebral era muito similar um do outro. Ou seja, as pessoas que fazem atividade física com liberação de endorfina são apenas dependentes químicos da endorfina. Então, se você não fizer atividade física, talvez você não consiga dormir, talvez você fique mais estressado. Então, eu acho que vale a pena. Respondido? Ô, Flávio. Demais, obrigado. Só mais uma colocação rápida. A primeira vez que eu cheguei na Fibra, o Matheus falou assim: última coisa que eu pensei que você fosse seria um corredor. Só voltando aquele início da nossa conversa, cada um tem seu processo. Mas corrida, Matheus. E é um grande corredor, né, Flávio? Você é um grande corredor. Eu acho que a maioria das pessoas aqui eu acompanhei desde o início, né? Eu acho legal que a Fibra tem 6 anos e é mais ou menos o tempo das pessoas que estão correndo aqui, salvo algumas. Então, eu vi essas pessoas saem de 5 para 10, para 21 e para 42. Eu acho isso sensacional. A ideia é a gente sempre superar o nosso limite, e não o limite estipulado pelo outro. Isso é sensacional. Eu acho que a intenção do Matheus, quando ele fala isso, é tipo assim: Flávio, você quer correr, então rala, meu velho, porque não é, para você não é tão fácil igual pro gravetinho ali não, né, que corre. Mais ou menos isso. Bom, a gente tem duas perguntas. A Nagai levantou a mão aqui, quer fazer uma pergunta, depois a Jaque trouxe uma pergunta muito legal que eu queria que ela falasse. Vai, Nagai, pode ir. Aberto seu microfone. Tá. Minha pergunta é em relação a planejamento para maratona, né? Porque a gente vai passar por um período que a gente não vai estar conseguindo treinar direito, né? Então, possivelmente aqueles 3, 4 meses para você se preparar para a maratona, talvez não vão ser esse período, né? Talvez a gente vai precisar de mais tempo. Eu queria saber mais ou menos quantos meses aí, se vocês conseguem recomendar alguma coisa aí para a gente pensar aí numa maratona ainda para esse ano. Nagai, essa discussão ela é bem legal pelo seguinte, porque hoje em dia, além de ser parceiro dos meninos da BH, eu sou amigo deles e eu consigo sentar com eles e conversar individualmente. Sabe por quê? Essa sua pergunta tem só uma resposta. Depende de atleta para atleta. Por exemplo, eu e o Felipe, outro dia a gente estava com uma paciente que ia maratonar e aí a gente sentou e falou: Felipe, essa periodização que você fez aqui, encurta aqui, alarga ali. Aí eu vejo do ponto de vista lesivo. O Felipe vê do ponto de vista de performance. Mas eu preciso de tanto tempo. Então a gente tem que fazer esse ajuste fino até a gente conseguir que o cliente ele tenha o melhor resultado com o menor risco. A minha sugestão que eu te dou é o seguinte: quem te acompanha o seu treinador, conversa com ele, conversa com o seu físico que te acompanha, pede para eles baterem um papo, ter um rendimento, uma conversa, para saber até que ponto vale te estressar para você fazer uma maratona, entendeu? Ô, Matheus. Eu pensei que tinha alguma coisa que a gente poderia falar em linhas gerais, né? Ao invés de sempre, né, cair nessa discussão de individualidade. Da individualidade, né? Você quer falar, Felipe? Ô, Nagai, só aproveitando aqui. O que a Nagai falou aí. A gente está num período que não é um período que a gente está totalmente parado de atividade física. Então, o nosso retorno para o treinamento ele vai ser um pouco mais rápido do que aquela pausa que a gente dá de final de ano, onde a gente alimenta mal, bebe mais, tem mais festas. Então, é uma fase que a gente treina muito mais. O retorno dela, Nagai, é mais demorado. Essa pausa nossa agora, a gente está mais ativo, a gente está se preocupando com a alimentação, a gente está fazendo reforço em casa, a gente está fazendo algumas atividades metabólicas. Então, vai fazer com que a gente volte mais rápido. Mas o tempo
Isso vai de atleta para atleta, igual o Matheus falou. E aí isso vai junto com o seu treinador aí. Mas eu acho assim, talvez dando uma resposta que irá satisfazer a NH e sem quebrar esse nosso critério da individualidade, a gente bate muito na tecla da individualidade. Eu acho que cada atleta aqui tem que ter um treino específico para as condições, objetivos e disponibilidade de tempo dele. Mas um acordo que a gente tem na BH Race, NH, só para você entender, é o tempo mínimo de preparação para uma maratona de um atleta que já está em treinamento é de 12 semanas. Dificilmente a gente prepara, a gente vai contra um atleta, a não ser que o atleta venha de um volume muito grande de treinamento. Mas se um atleta já tem numa sequência de treinamento boa, já fez algumas meias maratonas, está com um volume em torno de 20, 21, 22 quilômetros de longo, com 12 semanas a gente consegue preparar um atleta para uma maratona sem muito risco, seguindo um protocolo de evolução de volume, sabe? Mas aí eu imagino que na sua cabeça vem a pergunta assim, então eu preciso de 3 semanas antes voltar a treinar normalmente para voltar para a maratona. E eu acho que o Gabriel, que é o seu treinador, se não me engano, o Gabriel tem muito mais segurança do que eu, o Felipe ou o Matheus aqui para dizer como é que é a sua resposta aos treinamentos, sabe? Mas eu gosto de um período mínimo de 12 semanas com uma pessoa que já está fisicamente ativa e bem treinada, sabe? Assim. Agora, um atleta que é sedentário, que vai começar a correr agora, eu preciso de mais de 1 ano para ele correr uma primeira maratona. Você concorda com a minha resposta, Felipe? Sobre Matheus, vocês entenderam? Sim, eu concordo. Mas aí você pegou uma pessoa que já está treinando, né? A Nagai quer entender um pouco como que seriam os atletas agora, parado, quanto tempo eles demorariam para voltar, né, Nagai? Não, acho que a Nagai quer saber dela, não é, Nagai? Não, na verdade eu tava, assim, foi assim o que o Felipe falou, né, assim, mais ou menos qual que seria, em linhas gerais, a situação nossa, né, considerando que a gente está fazendo só corrida estacionária, não está tendo oportunidade de treinar. Mas eu achei interessante o que o Felipe falou, né, que talvez seria que nem voltar, até melhor do que voltar de parada de fim de ano, né. Então eu já tenho uma noção de quanto tempo que eu levo para eu me sentir bem treinando de novo, voltando desse período de parada, né? Para mim seria, geralmente quando eu paro no final do ano, eu sei que mais ou menos em fevereiro eu já estou sentindo que está engrenando bem o treinamento, né? Então, assim, dá para começar a ter uma noção, assim, né, do que vocês estão falando, a experiência que eu vou ter, talvez, daqui para frente, né? Pode ter certeza que vai ser muito mais rápido essa resposta sua, Nagai, aos treinamentos, tá? Também todo acho. mundo. Também acho. Por causa dessa preparação que a gente está fazendo, né? A Jaque foi trouxe... muito difícil que comentou no início, que foi sobre a memória fisiológica que a pessoa tem. A Nagai já corre há muito tempo, então isso é muito rápido, né? A Jaqueline fez a seguinte pergunta. Yuri, mesmo fazendo exercício em casa, o volume é muito menor do que o dia a dia normal. Podemos dizer que a perda muscular... essa pergunta ficou... Você quer explicar, Matheus? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre perda muscular, a gente fala sobre inatividade. Se você está fazendo alguma coisa, talvez você não ganhe, mas perder eu acho muito complicado. Talvez essa atividade sirva muito mais para você fazer uma manutenção da sua capacidade física, muscular, do que para ganho, né? Mas eu não acredito que você fazendo as atividades nesse momento você vai perder, não. Jaque, um volume grande de treinamento aeróbico pode acentuar uma perda muscular se você não faz o reforço muscular. Então, assim, o fato de você estar tendo um volume menor aerobicamente, mas um volume maior de treino de força, faz você manter a sua musculatura no mínimo e dependendo da sequência de exercício, de como você fizer, pode até haver um ganho de massa muscular, sim, se esse for o objetivo. E assim, só complementando o que o Yuri falou, é muito mais fácil você perder massa muscular fazendo atividade cardiorrespiratória, porque ela vai pegar como substrato energético, às vezes, a questão muscular, do que você fazendo com treinamento de carga e com força. É mais provável que você ganhe ou mantenha.
Respondido aí, Jaque. Liga o microfone, a gente quer ouvir sua voz. Essa minha voz linda, você estava com saudade, né, Matheus, da minha voz linda? Agora eu nem choro mais, que agora... Eu nem choro mais, porque agora eu posso correr até cansar, que não dá nada. Não tem joelho que dói nesse caso aqui mais. Ótimo, ótimo. Na verdade, assim, eu nunca tive vontade... O trabalho muscular é para corrida. E toda vez que eu chego na academia, é o que eu falo para qualquer pessoa. Não me põe marombada, barriga trincada, não quero isso não. Sou pessoa comum, tomo cerveja, eu quero para correr. É só isso que eu quero, mais nada. Não preciso dar mais nada, não faço uma grama para além disso. Mas pensando nisso, assim, será que mesmo hoje o que eu faço, eu tenho a sensação que é menor do que eu faço na musculação, mas se tá regular, né? Na verdade, eu tô fazendo todos os dias da semana. Acho que semana passada eu fiz até domingo, de segunda a domingo. Então, tá. Vou dar um dado para vocês, então, tá? Hoje em dia, vocês têm essa noção que vocês estão fazendo menos que está fazendo academia, que lá na casa de vocês não tem equipamento, não tem peso, não tem nada. Exatamente. Na verdade, essa musculação de academia ela é datada de 1970, ali, no início da Praia da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger lá, e na verdade, depois que ela foi criada, que foi criado algumas metodologias científicas para ela. Hoje em dia, a gente sabe que o treinamento com sobrecarga, ele não é tão interessante igual, por exemplo, com o peso do próprio corpo. Você vai pegar Real Madrid, vai pegar Barcelona, os times da NBA, os times da NFL, a seleção inglesa de natação que teve aqui em Belo Horizonte nas Olimpíadas, todo mundo trabalha com peso corporal. E isso é uma tendência mundial. Só que as coisas aqui no Brasil elas demoram um pouquinho mais para acontecerem. Eu tenho como na cabeça que daqui a pouco tempo, 10 anos, 15 anos, não exista mais academia. Porque hoje você vê ganhos melhores com exercício com o próprio peso. Entendeu? É porque as pessoas associam o ganho de força com o aumento de volume muscular, né, Matheus? Exatamente. Nós corredores não precisamos. A gente precisa aumentar a nossa força, mas sem aumentar o volume do músculo. O Leandro, que é um dos sócios lá da clínica, ele é fisioterapeuta do Minas. Ele conta uma história muito engraçada. Que na época das Olimpíadas, o Minas liberou tudo para a seleção inglesa de natação. E ela tinha acabado de modificar todo a parte de treinamento físico, de musculação. E chegou todo mundo muito orgulhoso. Não, vocês podem ficar aqui, tal coisa. Aí a seleção inglesa falou assim, não, eu quero que vocês tirem tudo. Vocês vão trabalhar com nada? Nada. Eu vou trabalhar só com bola e bolzinho. É muito legal. Se você jogar hoje no YouTube, você vai encontrar um monte de gente fazendo isso de alto rendimento. Desde o Bolt até você fala que precisa de força. O melhor judoca do mundo é um francês, não vou lembrar o nome dele. Ele é um monstro, cara, ele é um armário. O cara trabalha só com peso corporal. E tem uma série de coisas que a gente utiliza no treinamento em casa que a gente está promovendo para os nossos atletas, que tem a ver com mobilidade também, que é bem moderno isso em relação ao que se faz antigamente. Tem a ver também com ativação muscular. O Felipe pode falar um pouco, mas a gente está criando uma série de novos exercícios que vão dentro dessa linha, Matheus. Eu concordo completamente com você. Aí. Aqui tem antes de passar para a Mish, que é a próxima pessoa que pediu a pergunta, a Nagai provocou aqui o Sidney. Falando assim, Sidney, o que você pensa sobre o treinamento de força, treinamento de reforço muscular utilizando o próprio peso? Eu também adoro que o Sidney fala, ele nunca fala, né, Nagai? Ele é tímido. Fala aí, Magal. Peraí. Estava ligando meu microfone aqui. Eu acho que tem várias vertentes, né? Eu já parto mais para a vertente de trabalhar com peso. Eu acho que a nossa área ela tem muito disso, que a gente pode optar ou por trabalhar com o peso do corpo, igual o Matheus estava falando, que isso pode ser uma tendência, mas eu já prefiro muito mais a linha de trabalhar em academias, trabalhar com peso corporal. É uma área que
que ela traz tanto benefício quanto trabalhar com o peso do corpo. Então, eu prefiro seguir mais essa outra linha. Acredito que traga bons resultados, se souber trabalhar bem ali, controlar a carga, repetições, cadência, ela traz tanto benefício quanto o treinamento com peso. Mas, se for falar assim da minha vertente, que eu prefiro seguir é treinamento com resistido mesmo. O Cisne, até pouco tempo, era um super... como é que vamos falar? Tomar cuidado, né, Matheus? Mas ele é da musculação forte, até que ele se tornou um grande corredor de trilha. Legal ele trazer essa questão do treino resistido com peso. Deixa eu só pegar uma frase do Cisne que eu achei sensacional. Os ganhos, eles vão vir das duas modalidades. Depende muito mais das ferramentas, do subterfúgio que a pessoa tem, de como que ela faz esse controle, do que uma coisa específica. Eu acho que todo mundo esperando uma fórmula mágica, e acho que essa fórmula mágica é esforçado, competente, entende o que ele está fazendo, do que o cara que está, nossa, vanguardista, entendeu? Eu concordo com você nesse ponto. Você consegue ter ganhos também com o treinamento resistido. Fala, Michi. Tenho duas perguntas. Uma é uma curiosidade, só para entender assim, como é que funciona em relação a esse ganho de massa muscular. Quantos por cento seria responsabilidade do reforço da atividade física? Quantos por cento seria da alimentação? E a outra pergunta, que eu não sei nem se tem algum sentido, mas eu queria saber se existe alguma coisa em relação à genética, pensando na questão de lesões, assim. Porque, por exemplo, meu pai, ele era petequeiro, daqueles mega fominha, então, assim, uma amiga nossa que fala que ele não podia ver uma maca que ele estava pulando em cima, então ele já operou joelho, já operou ombro, já operou trocentas mil coisas, assim, sabe? E eu não sei te falar se o reforço muscular dele na época era legal. Eu acho que provavelmente ele não fazia. Eu vou até olhar isso com ele. Mas existe alguma coisa assim, tipo, meu pai se machucou muito, eu posso me machucar? Existe alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, vamos começar pela lesão lá. Tem que lembrar que todo esporte é inerente de lesão. Então, assim, se você fizer peteca, se você fizer corpo, você vai se lesionar. A questão do reforço, ele não te exime da lesão, ele simplesmente reduz a gradação, ou seja, se era uma lesão mais séria, passa a ser uma lesão mais branda, e o tempo de retorno também, após a lesão, é menor para as pessoas que fazem reforço. Eu sempre falo isso, porque se só reforço muscular previne lesão, a atleta de alto rendimento não se lesionaria nunca. Lesão, Michel, ela é multifatorial, são vários fatores associados que levam a pessoa a desenvolver a lesão. Tem alguns estudos que mostram uma carga genética, enfim. Por exemplo, tem alguns atletas que têm recorrência de estiramento muscular. E ainda não se sabe o porquê que esses atletas têm. Mas eles justificam que tem uma probabilidade de ter um fundo genético ali. A gente sabe que as doenças articulares, doenças reumáticas, que aí podem acometer os corredores, artrose, esgoto, etc., elas têm fundo genético, mas não só isso. O problema é que tem que lembrar que o fundo genético ele é um fator dentre vários. Se eu conseguir controlar os outros, esse fator genético ele fica isolado e ele sozinho não consegue te lesionar, tá? Agora, em relação a percentual, eu acho muito complicado a gente falar o quanto que cada um, porque os dois têm que funcionar em acordo. Tanto a alimentação quanto o treinamento, eles têm que estar em sintonia para que você tenha seus ganhos. Por exemplo, se você vai no seu nutricionista e fala para o nutricionista que você quer emagrecer e chega no seu preparador físico e fala que você quer ganhar massa, são duas coisas, são duas vertentes completamente diferentes. A sua nutricionista vai te passar uma dieta hipocalórica, com pouca carga alimentar, enquanto o seu treinador vai te dar um treinamento extremamente exaustivo para lesionar o máximo de fibra muscular. O ideal seria que a gente tivesse esses dois acoplados, ou seja, você vai e fala a mesma coisa para o nutricionista e para o preparador. E aí, com certeza, essa nutricionista ela vai te dar uma dieta que
que vai vir com macronutrientes suficientes para fazer essa recomposição muscular depois da lesão. Concorda, Yuri? Concordo demais. É isso mesmo. É isso mesmo. A Raquel, minha atleta, tá aí. Ei, Raquel, ela mandou uma mensagem aqui e entrou aqui agora que eu tô vendo. A questão genética da Michi é difícil também comparar porque existe uma evolução muito grande nos últimos tempos. Eu falo desde a época que eu me formei, que foi em 2006, 2005, para agora. Imagina na época do seu pai, né, que diz respeito à preparação física, prática esportiva. As coisas estão mudando muito, assim, evoluindo. Ainda muito bem. Rápido, né? Muito rápido. Legal. Alguém tem mais pergunta? Tô adorando esse papo. Ninguém tem mais? Felipe, você quer fazer uma pergunta para o Matheus? Estou pensando uma bem difícil aqui. Tirando a saudade, Felipe, pode falar. Matheus tem erro, não. Ô Matheus, a BRC... Posso fazer uma pergunta aqui? Quem está falando? Rodrigo. Fala, Rodrigo. Pode. Beleza. Ô, Matheus, é o seguinte, vou colocar um caso que é o meu caso, né? Eu tenho um problema de encurtamento muscular muito grande, tá? E que me atrapalha muito na questão de condicionamento, né? De reforço muscular e tudo, né? Então, eu já faço pilates há alguns anos, né? E nem posso parar. Né, e sinto uma certa dificuldade, principalmente quando eu fico muito tempo parado. Na hora de readquirir um condicionamento e tudo, eu tenho uma dificuldade maior. Além do Pilates, que eu já faço há um bom tempo, você teria alguma assim, questão de indicação de alguma coisa para poder melhorar um pouco isso, em virtude desse encurtamento muscular que eu tenho, né, e que eu acho que deve afetar outras pessoas também? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Esse melhora da flexibilidade sua é só para atividade de vida diária ou você está linkando ela com alguma performance na corrida? As duas coisas. Acho que a performance na corrida também e a atividade. É porque, por exemplo, quando eu falo sobre performance na corrida, a flexibilidade não é uma valência física importante quando a gente compara, por exemplo, com uma ginástica artística, tá? A gente sempre vai trabalhar na corrida em amplitudes médias, a gente nunca vai trabalhar em extremos, tá? Então a flexibilidade ela não passa a ser um fator tão importante. Só que eu tenho algumas coisas para te contar, que é o seguinte: hoje em dia já tem alguns estudos mostrando que a flexibilidade está associada com o nível de secreção de testosterona, ou seja, homens tendem a ser mais rígidos do que mulheres, tá? E quando a gente fala sobre encurtamento, a gente só acontece encurtamento mesmo quando a gente fica imobilizado, teve alguma fratura ou como tempo parado. O que acontece no seu caso pode ser uma hiperatividade da musculatura. A musculatura ela se comporta como se ela estivesse encurtada. Isso pode ser porque você fica muito tempo sentado, isso pode ser porque você tem um desequilíbrio muscular entre musculatura anterior e posterior de coxa, pode ser por vários fatores, tá? A gente precisa identificar quais são esses fatores. O Pilates é uma ferramenta sensacional para a gente melhorar essa flexibilidade, mas as mobilidades articulares também elas são interessantes. O pessoal da BHR já está passando algumas mobilidades que são surreais e bem legais. Você tem aquele rolinho miofascial em casa? Não, o rolinho eu não tenho, não. O rolinho eu acho uma coisa, eu falo para todo corredor que eu acho interessante vocês terem tanto esse rolinho quanto uma mini band. Mas esse rolinho, ele auxilia bastante no ganho de flexibilidade, cara. Auxilia bastante. Respondido? Bacana. Legal demais. Matheus, voltando à questão que muita gente está vivendo aqui do trabalho em casa, do home office, eu adquiri uma rotina de a cada 1h30 de trabalho eu vou para a sala e faço um rolinho de liberação miofascial ou eu faço alongamento. Eu sei da sua posição em relação ao alongamento,
Mas você sabe que eu vejo o alongamento muito, a questão da flexibilidade, muito relacionada à qualidade de vida também, ao uso do corpo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, às vezes eu vou brincar com a Malu, minha filha, eu sento e eu fico todo, porque eu não tenho a flexibilidade de sentar. Travado. Aí eu falo, cara, tá uma vergonha, eu tenho só 22 anos. Não era para eu ter essa flexibilidade assim, entendeu? Aí eu falo, não, eu tenho que fazer um trabalho de flexibilidade. Então eu tenho essa, mais para quebrar também, sair da cadeira e sentar e fazer um alongamento. A minha pergunta é, eu não estou percebendo muito ganho, não tem muito tempo que eu estou fazendo essa rotina de sequência de flexibilidade. Mas a questão é, quanto tempo eu vou demorar para ganhar essa flexibilidade fazendo essa rotina 2, 3 vezes por dia? Então, cara, o que acontece é o seguinte, tem um professor da Federal chamado Mauro Heleno, que é um cara sensacional da parte da educação física, é um cara fantástico, é um dos caras mais... orientador do Gabriel. A gente conhece. É um cara mais fora da curva que eu conheço, demais. E ele tem um grupo de estudos só querendo saber essas questões de influência da flexibilidade. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre força, por exemplo, hipertrofia, as pessoas pensam em alto peso, baixa repetição, maior número de séries. E a gente não tem essa metodologia ainda travada e traçada para a flexibilidade. Então, a gente ainda não sabe quanto tempo de deformação. Isso tudo é muito experimental ainda. Então, essas relações... Tanto é que a minha pergunta para ele foi para o Rodrigo, que foi sobre qualidade de vida. Aí eu concordo. Você vai fazer um alongamento da qualidade de vida, para você se travado, para brincar com sua filha, ok. Agora, não ache que isso vai ser transferido para sua performance de corrida, que não vai. É uma coisa que eu já bato de frente há muito tempo. E a questão toda é a seguinte, nós, homens, temos sim uma dificuldade maior de ter um ganho de flexibilidade. Então, para a gente, pelo menos, manter, a gente tem que fazer isso com uma frequência muito maior que mulher. Ô Yuri, posso só aproveitar aí? Claro. Depois que eu comecei a fazer um trabalho mais específico com o Guima lá na Fibra, eu comecei a fazer mais exercícios de mobilidade. Eu nunca alonguei, nem quando eu fui atleta de futebol. Mas aí agora eu comecei a aumentar muito meu exercício de mobilidade. Isso fez com que aumentasse muito minha performance e até um pouco na recuperação nos treinos, né, Matheus? Então, às vezes a gente acha que estou encurtado pela musculatura, mas às vezes a sua parte articular que está precisando ter estímulos. Mas você é mais flexível também, Felipe? Não se tratando de performance, se eu te pedir para você ficar na postura de lótus aí, meditando, você entende? Sim. Aumentou sua flexibilidade com exercício de mobilidade? Você percebeu isso? Ou nós estamos falando só de performance? Eu estou falando dos movimentos que eu executo na corrida, eu senti diferença ao fazer com auxílio da mobilidade. Agora, um exercício específico, igual você está falando, eu nem testei. Mas, Yuri, deixa eu só explicar uma questão conceitual de formação. Quando o educador físico pensa em flexibilidade, ele pensa no componente muscular e no componente articular junto. Quando a gente fala sobre mobilidade, a gente pensa em flexibilidade só um domínio muscular e mobilidade em domínio de articular, fascio, ligamento. E a associação dos dois que causa amplitude de movimento. E na formação do educador físico, amplitude de movimento é a mesma coisa que flexibilidade, que hoje em dia a gente sabe que não é. Interessante. Hoje seria uma sequência de mobilidade também para o meu objetivo é ganho de amplitude de movimento, né? Especificamente para qualidade de vida e também performance a longo prazo. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Você quer falar da pliometria, Felipe? Que é a novidade que a gente vai... Não, eu queria perguntar para o Matheus, é uma coisa que eu fiz na Fibra, que eu faço na Fibra, que eu fiz com ele um tratamento e alguns protocolos que ele usava. Eu queria entender quais os protocolos ele faz de reabilitação, né, e utilizando a pliometria. E
E eu tive uma ideia e passei para os treinadores essa semana dentro da BH Race, Matheus, que foi a gente implantar a pliometria no período base de treinamento dos atletas, que é um período que a gente está com uma carga mais baixa e é onde a gente consegue dar estímulo. Só que a gente vai ter algumas reuniões técnicas que a gente vai entender quais atletas podem fazer, qual a quantidade, qual é o dia, entendeu? E, qual a duração e qual o tempo de recuperação que ele faz. Então vamos lá primeiro para a gente se posicionar em o que é pliometria. Tem gente perguntando o que é pliometria aí. Isso eu vou falar. Pliometria, na verdade, é o ciclo de alongamento, é um treinamento que utiliza-se do ciclo de alongamento e encurtamento da musculatura. A musculatura ela é formada por componentes elásticos e não elásticos. E toda vez que a gente utiliza esses componentes elásticos, eles acumulam energia e voltam em forma de energia. Se a pessoa ela sabe utilizar esse sistema, ela tem um consumo energético melhor, ela tem uma economia energética durante a corrida e ela aumenta a performance dela, tá? Basicamente, a gente tem isso através de saltos, etc. Tem um pesquisador lá em São Paulo que chama de Neuroturco, o Gabriel que está aqui, ele sabe o tanto que eu sou fã desse cara, também é um educador físico forrado. Ele pegou uma amostra só de atletas de alto rendimento e colocou atletas que faziam só treinamento de força e atletas que faziam treinamento de força junto com pliometria. Essas pessoas que fizeram junto com pliometria, elas tiveram ganho de 4% de performance. Aí você vai falar assim, Matheus, só 4%? Tem que pensar que 4% são em atletas de alto rendimento. Em atletas de nível amador, esse rendimento ele aumenta ainda mais. Então, hoje em dia, os meus atletas que por acaso são lesionados por dificuldade de absorção de carga, etc., eu trabalho com eles muita pliometria para eles aprenderem a absorver essa carga durante a corrida. Utilizarem, né? Então, eu acho que é sensacional. Até chorar, né, Matheus? É? Até o cara chorar, né? Até o cara chorar. Eu já saí da fibra chorando de raiva e querendo matar o Matheus por causa da pliometria. Mas deixa eu falar um negócio rapidinho, Gabriel, treinador aqui. Mas tem que levar em consideração, talvez, até que ponto pode ser lesiva a pliometria para esse público nosso, assim. Sim, e aí, é uma coisa que muita galera. Mas acho legal o Matheus falar isso, tem os atletas que estão assim, né? Estão aqui, por que o meu treinador não faz pliometria comigo? Porque o que acontece é o seguinte, eu concordo demais com o Gabriel. Como que eu trabalho com pliometria? Para você aprender a saltar, agachar, é toda uma série de movimentos que a gente precisa fazer. A gente precisa ter uma qualidade de movimento antes de a gente colocar a carga. Então não adianta eu pedir para todo mundo sair saltando igual um sapo aí, que 90% das pessoas não vão saber e não vão conseguir fazer. E vão se lesionar, igual o Gabriel falou. A ideia é a gente ir construindo o movimento através de outros pré-requisitos. Então, por exemplo, trabalhar mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, estabilizar o joelho, estabilizar a lombar. E aí, a partir disso, a gente tem um ganho, um treinamento gradativo, que vai desde saltar no mesmo lugar até fazer saltos sequenciais, 20, 30, por aí vai. Não é para todo mundo pegar e sair saltando, não. Não é isso que eu estou falando, não. Conversa com o treinador que ele vai saber basicamente quais são os pré-requisitos que cada um precisa atingir. Respondido, Biel? Gabriel? Saiu? Deve ter caído. Eu tô querendo... Não, só mexer o microfone aqui sem querer. Eu estou querendo mostrar para o pessoal aqui pela minha tela um exemplo de treinamento pliométrico, só para eles entenderem do que a gente está falando. Isso vai ser discutido ainda tecnicamente. Vocês estão vendo minha tela ou não? Ou não? Eu não. Você está compartilhando, mas está tudo preto. Ainda não, ela ainda não apareceu, não. Tá aqui. Iniciou o compartilhamento. Apareceu. Isso aqui seria... são... Júlio, você é muito sem graça, cara. Eu achei que você ia saltar, não colocar vídeo no YouTube. São exemplos de exercícios pliométricos, que de sequência de salto e decolagem, como o Matheus falou. No caso aqui tá utilizando, olha, o box, aqui tá sem box,
mas é sempre com salto e decolagem. Vocês estão vendo? Lembrando, basicamente parkour, né? Não. Na verdade, não, Lígia. Na verdade, o que acontece? A diferença do treino pliométrico para um salto normal é o tempo de contato no chão. A gente sabe que é questão de milissegundos. Eu vou ficar devendo esse dado para vocês, mas é uma coisa muito rápida. Quanto menos tempo você ficar com o pé no chão, menor a dissipação de energia. Quanto mais rápido você tiver, mais rápido você fizer o movimento, maior é a reutilização de energia. São 200 milissegundos. Obrigado, Biel. 200 milissegundos, é muito rápido. Porque a partir desse tempo, você acaba que absorve a energia na musculatura e aí ele não tem um componente elástico. Então, por isso que o tempo de contato tem que ser bem baixo. E uma coisa importante é, tipo assim, esse vídeo que o Yuri está mostrando, com esse box, a mulher saltando da caixa e tal, já é um nível mais avançado de pliometria. Para ter pliometria, não precisa necessariamente ter degraus ou caixas assim. No próprio solo, você consegue fazer um trabalho de pliometria de grande qualidade. Nos próprios treinos, a gente já usa isso indiretamente, né, Gabriel? Com os educativos, né? Com alguns exercícios que já são considerados um pouco treino pliométrico. A gente tá para implementar os treinos pliométricos e criar um padrão técnico entre a nossa equipe, Matheus. Muito baseado com as conversas que o Felipe traz junto da Fibra e com a nossa proposta de também usar esse processo da quarentena para preparar melhor os nossos atletas, né? Sempre na questão individualizada. Então, não dá para a gente aplicar o treinamento para todo mundo da mesma forma, mas a gente quer ter só uma metodologia bem clara para todo mundo. Eu acho que você podia contribuir aí para as nossas conversas, chamar na próxima reunião técnica. Estou à disposição, só se vocês me chamarem. Opa, temos uma aqui, ó. Só não torcer o tornozelo para quem é mais descoordenado, a Nagai falou. Tem riscos. Igual o Gabriel levantou, não é tão simples, é sair saltando, não. Às vezes a pessoa torce o tornozelo porque não sabe absorver carga. Basicamente isso. Então, o Felipe já sofreu na minha mão. O Rodrigo falou assim, eu peso 90 quilos, se eu fizer isso, eu levanto no outro dia só com guindaste. Ô, Rodrigo, geralmente as pessoas que fazem treino de pliometria, a sessão é mais ou menos 1 hora, 60 minutos. Elas não conseguem em 30 minutos. Elas saem com a musculatura no outro dia, assim, sem conseguir andar. Então, patrocínio eu vou passar longe. Só eu, Rodrigo. Só eu sou ruim da história. Esquenta não. Eu quero ser fisioterapeuta bonzinho, entendeu? Ô, Rodrigo, quem que é seu treinador, Rodrigo? O meu é o Sidney. O Sidney não passaria um treino pliométrico para você, que você não conseguiria fazer. Pode ficar tranquilo. Eu fiz fisioterapia na Fibra há pouco tempo, lá com o Arthur, né? Que eu tinha... Arthurzinho é bonzinho demais. Arthurzinho é bonzinho demais, velho. Que isso. Eu achei ele bonzinho. Aí eu fiz pela lesão que eu tive no fim do ano. O pré-requisito para trabalhar na Fibra é ser ruim. Se não for ruim, a gente não trabalha lá, entendeu? Só mais um comentário a respeito dessa questão da pliometria, né, em relação à adaptação que ela causa no organismo, assim, né, diferente de um treino de força convencional que gera hipertrofia, ganho de massa, né, um treino de pliometria ele busca adaptações neuromusculares, né, então é uma melhora ali do recrutamento das fibras motoras e acaba que não leva a uma hipertrofia, até porque as sessões são bem curtinhas, como o Matheus falou, né, dura pouco tempinho, é pouco estímulo ali, né. E eu acho que faz muito sentido, porque a pliometria, a corrida é uma sequência de salto e pouso, né, Gabriel? Né, Matheus? Eu acho essa das frases mais bonitas que tem da corrida. Que corrida é desequilibrar constantemente. E, na verdade, é isso mesmo. Correr, você vai ter a fase de salto, de voo, na verdade, e você tem que absorver essa carga. E o problema é que as pessoas elas não têm a noção que não trabalha com carga na corrida. Trabalha. A sua carga corporal sendo acelerada pela gravidade. Então, às vezes, a carga, vezes a distância que você vai correr. Então, essa carga é muito grande.
você só tem que aprender a utilizar essa carga de uma forma melhor. Faz muito sentido, faz muito sentido. Legal, hein? E aí, eu tô com saudade do Gustavo Diniz, não vai falar nada, Gustavo? Tá aqui desde o início caladinho. Adoro partir pela Celda. Raquel. Saiu do mudo, né? Saiu do mudo. Não, cara, achei bacana a discussão aí. Exatamente essa questão do reforço muscular foi a coisa que mais me chamou a atenção. Porque eu também sou um cara que gosta de fazer academia, né? E tem muita dificuldade de fazer exercício dentro de casa. Muita, cara. Tenho acompanhado os vídeos, né? Mas tenho acompanhado bastante, né? Tenho tentado aí, da melhor forma possível, manter a forma nesse período. Então foi muito bacana ver essa discussão, cara. Acho que tem muitas vertentes, né? A vertente que o Sidney traz, outra que o próprio você, Yuri, e o Felipe também trouxeram. O importante é que tem bastante coisa pra gente poder fazer, né? Nesse momento tá todo mundo parado em casa, né? Parado assim, né? Trabalho. Tudo aqui. Nesse meio tempo já fiz omelete, já comi, já fiz ué. Enquanto tá falando, fiz um monte de coisa aqui, cara. Isso aí. Você tá trabalhando de casa, Gustavo, nesse período? Como é que tá a patrus lá? Tô trabalhando de casa, cara. Bastante. Que negócio, transportador não pode parar, tá todo mundo lá trabalhando, mas todo o pessoal do time administrativo tá praticamente 80% em casa. Assim como eu. Tô aqui em casa desde tem 14 dias, cara. Tô ficando doido já. Doido. Bom, então tá, pessoal. A gente já estamos chegando a 1h20 de conversa, Matheus. Quero te agradecer pelo bate-papo. Acho que foi ótimo, adorei a participação de todos. Acho que foi uma conversa bem aberta. É legal os atletas verem essa discussão técnica, o que está por trás da planilha deles, né? Lembrando que esse período agora, a gente está batendo muito na tecla da individualidade, então todo atleta precisa ter um treino para ele na planilha. A BH Race disponibiliza vídeos de execução de exercícios, os treinadores cobram vídeos de execução do atleta e tentam monitorar o treinamento de cada um semanalmente e prescrever a evolução de forma adequada, sabe, Matheus? Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem tido reuniões técnicas todas as sextas-feiras, às 16h. Vou começar a te colocar lá, Matheus, para trazer... Não tem nada marcado, Yuri, pode me colocar. Ótimo. Que eu acho que isso enriquece muito. O Felipe sempre traz coisas da fibra para a gente. O Felipe frequenta muito a fibra e a gente admira muito o trabalho que vocês desenvolvem lá. Como um todo, não só... Beleza? Só para falar para o pessoal o seguinte, pessoal, nesse momento agora é extremamente complicado. Eu acho que quanto mais a gente conversar entre a gente, melhor vai ser. Eu me coloco inteiramente à disposição. Todo mundo que quiser mandar mensagem, trocar ideia, conversar, me ligar, não só por conta de trabalho, mas como pessoa mesmo, como profissional da área de saúde, me coloco à disposição de todo mundo, tá? Aqueles que não tiverem meu telefone, pode pegar aí com quem quiser, mas eu me coloco à disposição para ajudar de qualquer forma. Beleza. Legal. Felipe, você quer falar da programação da BH Race aqui no Zoom? Nossa próxima... Amanhã nós teremos, deixa eu só abrir aqui, mas nós teremos muito treinamento de corda comigo. Algumas pessoas que têm dúvida ainda, né, como pular corda, o tamanho de corda, algumas técnicas. Então amanhã às 19h vou fazer uma live aqui no Zoom, dando algumas dicas. Vai ser uma aula mais de dica do que mais de treinamento, né? Mas a gente vai treinar um pouquinho também. Na sexta-feira, nós teremos um treino de educativo de corrida, às 19h. E no sábado, um treinamento com o Isaac às 9h da manhã, de ginástica. Beleza. Ótimo. Ok. Um abraço a todos. Gabriel, quer falar alguma coisa? O Felipe tá sabendo minha programação, né? Amanhã é a aula dele e ele tava dormindo no ponto aí. Eu tive que abrir aqui. Eu tava ficando na dúvida se de manhã tem alguma coisa. Amanhã tem corda, à noite, na sexta à noite, sábado e domingo de manhã. Isso.
A gente já disponibilizou na plataforma um vídeo do Felipe explicando o tamanho que deve ser a corda, né, Felipe? Explicando os tipos de movimentos que se faz com a modalidade pulando corda, as variações, né? E a questão do pouso também, do pé. Eu acho que vale a pena, para quem está com treino de corda, assistir esse vídeo que está lá disponível na plataforma já e participar da aula do Felipe amanhã também. Que é uma super modalidade para ser praticada nesse momento. Tem um gasto calórico grande e é pliométrico. Não é, Matheus? Com certeza. Demais. Pessoal, quem não tem corda, muita gente não tem corda ainda, entra em contato comigo que eu tenho uma menina que entrega até em casa. Então, eu passo contato para vocês. É aquela que você me passou o contato, Felipe? A Thaís? Isso mesmo. Ah, beleza. Eu até olhei lá a esteira lá e Luiz ainda está na dúvida ainda. Beleza. Então tá bom. Um abraço então, pessoal. Abraço, gente. Cuide-se, não para o corpo, não cuida da mente também, né, Mish? Todo mundo mantendo a calma, isso tudo vai passar e enquanto isso a gente ajuda um ao outro e vamos junto passar por isso para que tudo volte ao normal. Correto? Um abração para todo mundo, até o muito treinamento, a gente vai divulgar para vocês. Obrigada, Yuri. Matheus. Obrigada, Matheus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Obrigado aí.